são vidas humanas a se perderem. A economia também está sendo assolada em consequência desta doença. O registro que eu tenho aqui, até o momento, são cerca de 250 mil mortes, cerca de 3,5 milhões de pessoas também infectadas ao nível mundial. E como nós não andamos imunes, o governo já tomou medidas, mas elas não são finais, continua a trabalhar. O Banco Central também tomou medidas de política monetária para tentar ou para mitigar os efeitos negativos desta doença na economia. Tenho um registro também ao nível da CTA de muitas empresas que experimentaram alguma desaceleração em termos de funcionamento. A indústria hoteleira foi tirada na semana passada como um exemplo. Postos de emprego também perdidos por muitos trabalhadores nossos. E então, como nós não podemos estar alheios, pedimos ao Banco Central, na sequência da teleconferência que fizemos na semana passada, para que tivéssemos uma ou outra nesta semana onde o corpo presente fosse maior. Na semana passada éramos 10, 12. Estou a contar aqui agora, somos cerca de 88. Digo cerca porque estão a chegar mais colegas. Então, nós queríamos pedir ao Banco Central, dentro dos objetivos que nós lhes propusemos, para nos apresentar o panorama geral da política monetária para a mitigação deste Covid-19 na economia e apresentar as medidas de política monetária adotadas até a data e os efeitos que são esperados pelo nosso Banco Central. Apresentar os esclarecimentos sobre o alcance destas medidas, os estrangulamentos e as alternativas para que nós possamos atingir esses objetivos. E também vamos discutir, se calhar, um bocadinho mais também sobre esta questão da escassez de divisas que muitas empresas, muitas organizações económicas estão a colocar todos os dias. Os que estão a participar são os empresários da CTA, são o setor privado que vivem todos os dias esta pandemia, os efeitos desta doença no seu funcionamento no dia a dia. E o Dr. Jamal é pedido tanto para nos esclarecer. Vamos interagir nestas 2 horas. Eu vou ser o apresentador, já o fiz, vou fazer a moderação. O Dr. Jamal vai apresentar, como dizia ontem, está do lado do Dr. Magasso, que já está com chuteiras também prontos para trabalhar. O diretor da CTA está cá e todos nós somos colegas nestas matérias e penso que o assunto está apresentado. Vamos pedir ao Dr. Jamal para nos apresentar o tema nesses próximos 20 minutos. Muito obrigado, Dr. Jamal. Muito obrigado a todos. Bom, eu queria primeiro perguntar se estão a ver o que está no ecrã. Ainda não. Partilhei. Ainda não. Mas eu penso que ainda não. Eu só estou a ver aqui o seu nome. Não sei se os colegas também estão a ver. Vou autorizar aqui o Dr. Magasso para reagir também. Ou seja, vou lhe pedir para ligar o seu vídeo. Doutor Kumar, o meu vídeo está ligado. Só se não está a ver. Não, não me está a ver? O meu vídeo está ligado, só se não está a ver. Ah, ligou agora. Está ligado desde o princípio, mas pronto. Sim. Não, era para tentarmos respondermos juntos ao Dr. Jamal, porque está a apresentar o tema. Então, queria que nós partilhássemos com ele o que está a projetar. Está bem, está bem. Ainda não estou a ver. Bom, então, devo estar a ter algum problema deste lado aqui, mas
Eu estou a tentar partilhar a apresentação que eu vou fazer. Já está. Já está? Já está. Ok. Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Boa tarde. Bom, de acordo com a apresentação inicial, nós vamos tentar apresentar aqui algumas medidas que o Banco Central foi tomando para mitigar os efeitos do Covid-19. E então a minha apresentação vai ter basicamente 3 pontos. Antes de abordar as medidas em concreto, vou tentar apresentar aqui o panorama macroeconômico atual e as nossas perspectivas, porque é com base nas perspectivas que nós tomamos as nossas decisões. E também vou apresentar aqui a nossa visão sobre quais são, portanto, os canais de transmissão dos impactos do Covid-19 na nossa economia. E só depois é que falarei, portanto, das medidas que foram tomadas. Vou começar mesmo pelo panorama econômico doméstico, em termos de crescimento. Dizer que em 2019 nós fechamos o ano com um crescimento de 2,2%, o que representava uma desaceleração em relação àquilo que aconteceu em 2018. E basicamente os setores que mais sofreram essa desaceleração foi a agricultura, a indústria extrativa, a indústria transformadora, o comércio e serviços e por aí em diante. E mais concretamente as razões que ditaram esta desaceleração foi, portanto, o impacto dos ciclones Idai e Kenneth, a queda da procura no mercado internacional dos nossos produtos, a intensificação tanto da tensão militar no centro e norte do país e, para além de que nós já vínhamos desde 2016 com uma procura interna, digamos, abaixo do seu potencial. E quando nós fechamos o ano nessas condições, tínhamos esperanças de que 2020 seria o ano de recuperação, até porque as informações que tínhamos no fecho de 2019 indicavam já que o Estado tinha alguma liquidez, já tinha começado a passar essa liquidez, a liquidar algumas dívidas com os fornecedores. Tínhamos também alguma esperança de que as promessas dos nossos parceiros em relação ao apoio para a reconstrução pós-ideias iam se confirmar. Aliás, alguns já se tinham confirmado com o desembolso de alguns parceiros, como é o caso do Fundo Monetário Internacional. Então, o ano 2020 era um ano que se esperava uma grande recuperação, portanto, dos 2% para um nível relativamente mais alto, embora ainda abaixo do seu potencial. Mas o que aconteceu é que logo a seguir tivemos este choque do Covid-19 e acabou deitando abaixo todas as nossas expectativas de crescimento para este ano. E nós estamos agora a prever uma grande desaceleração do crescimento em 2020, se é que ainda podemos falar de crescimento. Há probabilidades de que esse crescimento ronde em termos de zero, mas dependendo, portanto, do prolongamento deste choque. E as razões que ditam essa nossa perspectiva é a fraca procura, portanto, no mercado internacional, a procura externa dos nossos produtos e a fraca procura doméstica que vai se criar com esta epidemia ou pandemia, a possibilidade de adiamento de investimentos, a paragem ou o corte de atividades, portanto, isso tudo vai ditar que a economia este ano, a atividade econômica seja muito abaixo daquilo que é o seu curso normal ou que esperávamos que fosse, portanto, no início deste ano. Mas esperamos que 2021 seja um ano de recuperação. Olhando para a inflação, que é o nosso principal indicador de monitoria quando tomamos as nossas decisões, nós fechamos o ano com uma inflação de Moçambique em torno de 3,5%. E este ano continuamos com
a mesma tendência de inflação relativamente baixa, principalmente quando nós recordamos que em 2016 atingimos o pico de 27%, desde lá temos vindo a reduzir gradualmente até aos níveis que nós temos agora. Portanto, o último dado de março indica uma inflação de 3,1%, e esta tendência de inflação baixa e estável verifica-se em todas as cidades, portanto, capitais do país, em que o Instituto Nacional de Estatística tem compilado este indicador, sendo verdade que algumas cidades, tanto em termos médios, apresentam custos de vida mais elevados do que outras, mais concretamente as cidades de Beira, Chimoio e Nampula são aqui Doutor Jamal, apresentam. desculpa. Sim? Não, só lhe queria pedir para pôr slideshow. As pessoas já estão velhas, dizem que não conseguem ver os números. Ver o slideshow? Sim, sim. Ok, tá bom. Está agora? Está mais visível. Tá. Então, eu dizia que a inflação continua baixa, estável, e as nossas perspectivas é que esta inflação continue nesses níveis baixos para este ano, 2020. Sim? Doutor Jamal, olha, ponha em slideshow, porque agora estamos a ver o slide atual e o próximo slide. Só o slide que estamos a discutir, está bem? Em slideshow. Porque assim vemos. Pois, mas agora vemos 2 slides. Vemos o presente e o futuro. Acho que é o. Não, mas podemos ir avançando enquanto Sim. a mexer aí, senão ficamos um dia inteiro aí. Doutor Jamal, a minha proposta é que nós prossigamos como estava a apresentar e depois isso resolve-se no fim. Obrigado. Sim, vamos prosseguir, porque senão vamos. Portanto, eu estava já a apresentar as nossas perspectivas de inflação para o presente ano e para o médio prazo, que indicam a continuação da inflação baixa, e é exatamente este fenômeno ou esta situação que faz com que a política monetária tenha algum espaço, porque estamos olhando para o futuro, estamos a ver a continuação da inflação baixa, portanto, em torno de um dígito, dentro daquele que é o nosso portanto, critério de estabilidade de preços. É nesta base que nós fomos tomando algumas medidas, assumindo, portanto, aquilo que é a limitação da própria política monetária. Como vocês sabem, a política monetária tem limites, não afeta, não resolve todos os problemas da economia. Por isso é importante entender quais são os canais de transmissão desta crise para que possamos atacá-la de forma apropriada. Nós, entanto que Banco Central, vamos tomar as medidas que acharmos apropriadas, mas outras políticas vão ser necessárias para que consigamos, digamos, alcançar o objetivo final, que é de evitar que a nossa economia entre em colapso. Como é que nós estamos a ver, portanto, esta pandemia afetar a nossa economia? Primeiro, pela via da procura externa. Como nós falamos, estamos a prever que a procura externa das nossas mercadorias seja baixa, e isto é sustentado pelo fato de quase todas as economias
registrar, ou o seu crescimento estar a ser revisto em baixa, e quase todas as economias do mundo terão um crescimento negativo em 2020, por causa do efeito do Covid. Se o crescimento for negativo, significa que essas economias, o rendimento deles será mais baixo e a probabilidade deles procurar nossos produtos será mais baixa. E uma atenção especial podemos, portanto, talvez dar a alguns países, como é o caso da África do Sul, da zona euro, da Índia e da China, que são os países que apresentam pesos elevados, portanto, na estrutura das nossas exportações. E essas economias, também, como nós estamos a ver, registrarão um crescimento muito, para o caso da China e Índia, será o crescimento positivo, mas muito abaixo daquilo que nos acostumaram a dar, e as outras economias terão mesmo um crescimento negativo. E outra linha, outro veio de transmissão é o canal dos preços. Os preços das mercadorias que nós exportamos está a cair. Até informação mais recente, por exemplo, para o caso do gás natural, estamos a registrar uma queda de cerca de 34%, o alumínio de 20%, o carvão 26%. E as projeções que nós recolhemos de alguns organismos indicam que os preços continuarão a cair. Por exemplo, o gás natural poderá cair no total ao longo do ano cerca de 22%, o carvão cerca de 40%. O que significa que os nossos preços, mesmo que os nossos produtos sejam comprados, eles serão comprados a um preço mais baixo, o que significa que as receitas de exportação serão cada vez mais baixas. E esses produtos que eu mencionei têm um peso significativo no total das nossas exportações. Por exemplo, o carvão tem um peso de cerca de 30%, o alumínio 25% e o gás natural 6%. A perda dos valores ou das receitas desses produtos significam uma perda significativa tanto nas receitas totais das nossas exportações. E outro canal de transmissão, portanto, do Covid-19 na nossa economia é a perda ou a redução da oferta interna. Quer porque a produção ou a importação de matérias-primas será mais baixa, porque no local de origem dessas mercadorias a produção é baixa, como mostramos. As economias não vão carburar nos seus níveis, portanto, vão produzir menos matérias-primas e, para além de que alguns dos preços dessas mercadorias estão a subir. Portanto, as estatísticas que nós temos até agora indicam que os preços, por exemplo, no final de 2019, os preços de todos os produtos que nós importamos, os principais, e que alguns servem de matéria-prima, aumentaram significativamente, com a exceção do petróleo, o preço do petróleo que reduziu. E esses produtos, no total, eles têm um peso significativo, portanto, nas nossas importações. E, como também olhando para aquilo que é a origem das nossas importações, verificamos aí alguns países, como é o caso da África do Sul, da zona euro, da Índia, da China, que estão com peso significativo nas nossas exportações e que são as economias que estão a registrar grandes quebras de produção, portanto, nos seus países. Então, este será um outro canal de transmissão, portanto, do Covid-19. As empresas que usam ou que importam essas mercadorias poderão sofrer, para além de que, associado ainda a esta quebra de aquisição de matéria-prima, algumas empresas também vão sofrer por causa das medidas impostas pelo estado de emergência, que indicam, portanto, a limitação de circulação. Isto vai fazer com que algumas empresas parem de funcionar, porque não terão nem clientes ou não terão matéria-prima. Outras empresas adiam os seus planos de investimento, alguns serviços parem, e nós elencamos aí mais ou menos, na nossa visão, os setores que serão os mais afetados, portanto, neste processo, que são os setores da pesca, indústria extrativa, eletricidade e água, indústria transformadora, construção, comércio e serviços, hotelaria e restauração, transporte e comunicação, entre outros. Portanto, quase todos os setores serão afetados, mas há aqueles que
sofrerão de forma mais aguda, portanto, os efeitos desta pandemia. E isto implica o quê? Significa que as empresas, por um lado, vão ter menos rendimentos, menos fluxo de caixa, e as famílias também vão ter menos rendimentos. Algumas delas do setor informal vão ter menos rendimentos, não vão ter mesmo rendimentos, e outras vão perder os seus postos de trabalho. Portanto, eu recolhi aqui, neste slide, estão a ver uma recolha de notícias que saíram ontem nos jornais, de alguns jornais, portanto, que ilustram mais ou menos essa situação de queda esperada de consumo das famílias, das empresas, em face da perda de rendimentos. Portanto, algumas empresas estão a anunciar redimensionamento, há informações de perda de emprego, fecho de algumas indústrias hoteleiras, entre outros aspectos que, portanto, evidenciam a situação, portanto, do lado das famílias e das empresas. É nesta base que nós, portanto, apresentamos aí algumas medidas, é neste contexto que algumas medidas do Banco Central foram tomadas. Então, começando pela primeira medida, o Banco de Moçambique reduziu a percentagem dos depósitos que os bancos comerciais são obrigados a manter aqui no Banco Central, de 13% para 11,5% para o caso dos depósitos mantidos em moeda nacional, e de 36% para 34,5% para o caso dos depósitos em moeda estrangeira. Esta medida a racionalidade desta medida é que nós, como expliquei, estamos a ver o abrandamento, perspectivas de abrandamento da atividade econômica, redução das exportações e a necessidade de importação de produtos básicos. E como é que essa medida iria ajudar? Portanto, qual seria o impacto? Em primeiro lugar, seria a redução dos custos por parte dos bancos. Como vocês sabem, manter recursos no Banco Central ociosos, porque as reservas ou os depósitos que são mantidos no Banco Central não são remunerados, portanto, é um custo para os bancos. E a redução desta taxa significa a redução do custo, portanto, dos bancos, e, ao mesmo tempo, maior disponibilidade de liquidez, portanto, adicionando àquela liquidez que já tinham, maior disponibilidade de liquidez, tanto em moeda nacional como em moeda estrangeira, para poder apoiar os seus clientes. Portanto, na nossa visão, os bancos estarão com maior disponibilidade de liquidez, tanto em moeda nacional como em moeda estrangeira, para poder apoiar os seus clientes, portanto, nas várias necessidades que, neste momento, tanto as empresas como as famílias vão tendo, sendo o maior canal dessa transmissão ou desse apoio, portanto, o crédito. A outra medida foi a redução da taxa de juros de referência do Banco de Moçambique, que nós designamos taxa MIMO, de 12,75 para 11,25, e na sequência disso, todas as outras taxas do mercado monetário e interbancário também reduziram na mesma magnitude, e, portanto, a racionalidade é a mesma, portanto, e é reforçado pelo facto, como eu mencionei antes, que as nossas perspectivas de inflação já indicavam ou indicam uma redução da inflação e, portanto, inflação dentro daquilo que são os parâmetros que nós definimos como estabilidade de preços, e daí algum espaço da política monetária a atuar. E o impacto que nós esperamos disso é que os empréstimos, portanto, na banca sejam mais baratos, os bancos consigam conceder crédito já a um custo mais baixo para os seus clientes, ao mesmo tempo, para aqueles clientes que já têm crédito anterior e mesmo que não queiram contrair um novo crédito, as suas prestações serão mais baixas, portanto, em função das novas taxas de juros. A outra medida que foi permitir aos bancos comerciais para realizar a renegociação dos empréstimos, portanto, os termos dos seus empréstimos, com os clientes afetados pela pandemia, portanto, sem custos. Como é do conhecimento geral, é que qualquer renegociação tanto de empréstimos
em condições normais, os bancos teria alguns custos dos bancos pelas provisões adicionais que eles teriam que constituir, mas com o Covid, o que nós achamos é que, como nós perspectivamos que com esta situação haja perda significativa de rendimentos por parte das famílias e redução do fluxo de caixa por parte das empresas, isso vai fazer com que as pessoas, as famílias e as empresas tenham dificuldades de pagar ou de honrarem os seus compromissos em termos de pagamento das letras ou dos seus empréstimos, e o que iria aumentar, portanto, o crédito mal parado, o crédito em cumprimento. Para evitar essa situação, nós achamos que proativamente os bancos ou os seus clientes deviam iniciar o processo de renegociação sem que o crédito, antes do crédito entrar já na situação de incumprimento, e isto não implicaria nenhum custo para os bancos comerciais do ponto de vista prudencial, como seria o caso se fosse uma situação normal. A outra medida foi a introdução de uma linha de crédito em moeda estrangeira para os bancos, no valor de 500 milhões de dólares, durante um período de cerca de 9 meses, até dezembro mais ou menos. E a perspectiva ou a racionalidade desta medida também foi a nossa visão de que haverá quebra, portanto, das fontes de financiamento externo. Nós acreditamos que, estando todas as economias do mundo a passarem por uma situação difícil, algumas fontes de financiamento no mercado internacional vão reduzir, e nós não queríamos deixar um vazio para aquelas empresas ou famílias que eventualmente dependessem de fontes externas para financiamento, numa situação como esta, e nós abrimos esta linha para deixar uma janela aberta para as necessidades de última hora. Porque também acreditamos que há necessidades de importação de produtos básicos, matéria-prima, e assumimos, e a assunção principal também nesta linha foi que a atividade principal, portanto, dos bancos é a intermediação financeira, e é na base disso que, eventualmente, eles podem usar esta linha para apoiar os seus clientes. Então, para dizer que esta linha é disponibilizada aos bancos comerciais, e os clientes dos bancos comerciais podem aceder a essa linha a partir dos seus bancos, portanto, a partir dos bancos, portanto, onde mantém relações. Então, isto significa que o impacto seria mais liquidez em moeda estrangeira no mercado, poderia apoiar tanto as importações. Poderíamos também suprir qualquer limitação ou necessidade temporária que os bancos possam ter no curto prazo para resolver um problema concreto, enquanto esperam eventualmente algumas entradas de recursos em moeda estrangeira. Portanto, e esta linha serviria também de fechar esse gap. A outra medida foi isentar a obrigatoriedade dos bancos constituírem provisões específicas em caso de concessão de crédito em moeda estrangeira a entidades que não geram divisas, porque nós acreditamos ou temos essa perspectiva de que a atividade econômica doméstica vai ser mais baixa, a produção doméstica será mais baixa, os recursos domésticos serão mais baixos, e a necessidade ainda de importar. Acreditamos nós que haveria mais necessidades de moeda estrangeira, que poderia ser também na base de crédito. E como nós temos portanto, este requisito de que para a concessão de crédito em moeda estrangeira a entidades não geradoras de divisas é preciso a constituição de provisão específica por parte dos bancos, em cerca de 50%, o que era um custo elevado para os bancos, mas no caso atual, com esta medida temporária, reduzimos os custos dos bancos, tanto na concessão de crédito em moeda estrangeira para entidades não geradoras de divisas, e também contemos uma eventual pressão de aumento das taxas de juros,
por causa do custo implícito que os bancos teriam se não retirássemos, portanto, esta obrigatoriedade. E, ao mesmo tempo, os importadores, que a maior parte deles não são geradores de divisas, podem já ter acesso, portanto, a esta linha de financiamento sem custos por parte dos bancos, o que não seria possível em casos normais. Outras medidas que nós tomamos foi a suspensão do pagamento de comissões nas transações usando meios digitais. Para o caso dos bancos, as transações até 5.000 meticais por dia, portanto, estão isentas de comissões. E para o caso das instituições de moeda eletrônica, as transações até 1.000 meticais por dia também estão isentas de tanto pagamento de comissões. Isto porque a racionalidade disto é que nós estamos num contexto de distanciamento social imposto pelo estado de emergência, a limitação de movimento de pessoas e também a perda de rendimentos diários pelas camadas mais desfavorecidas. Isto vai fazer com que, em termos de impacto, achamos que reduzem os custos de transação para as camadas mais vulneráveis, onde estão concentradas a maior parte das transações, portanto, neste volume de 1.000 meticais por dia e 5.000 meticais por dia. E também vai estimular o uso de meios eletrônicos para o pagamento, evitando assim o contacto entre as pessoas, evitando assim a deslocação das pessoas de um ponto para o outro, reduz também o uso das notas de moedas no pagamento, isto também evitando, digamos assim, reduzindo a probabilidade de contágio via contacto ou via troca de instrumentos ou objetos. Outra medida que é também com base na mesma racionalidade e nos mesmos impactos, também houve a redução para metade das comissões e encargos que os clientes singulares incorriam nas transferências das suas contas bancárias para as contas das moedas eletrônicas. E também houve um aumento para o dobro dos limites, portanto, das transações que eram feitas por dia, as transações nas plataformas de instituições de moeda eletrônica, nomeadamente M-Pesa, M-Cash e Mola. Portanto, os limites foram alargados para que as pessoas tivessem maior transações sem precisar de se deslocar para as instituições, para essas instituições ou para os agentes. E mais recentemente, esta é uma medida que foi tomada na semana passada, portanto é um aviso que ainda vai entrar em vigor após a publicação, já a qualquer momento poderemos ter essa publicação, e foi introduzir de forma temporária a obrigatoriedade de conversão para a moeda nacional, portanto, das receitas de exportação. Cerca de obrigatoriedade de conversão para a moeda nacional, a taxa de até 30%, portanto, do valor repatriado, portanto, nas receitas de exportação. E isto significa o quê? Significa que teremos mais liquidez em moeda estrangeira para o sistema bancário e, eventualmente, possa haver redução, portanto, da volatilidade da taxa de câmbio. E, ao mesmo tempo, estamos também, tomamos adicionalmente uma medida que é a dispensa de apresentação de comprovativo nas transferências correntes ao exterior, portanto, relacionadas com despesas, digamos, de educação, despesas familiares, ajuda à família, saúde, entre outras, neste contexto em que nós estamos a viver, portanto, em que há muita necessidade de flexibilizar, portanto, algumas operações cambiais que envolvem, portanto, questões sociais, acima de tudo. Portanto, essas duas são medidas mais recentes que vão entrar em vigor muito em breve. Uma última nota, a minha apresentação, espero não ter me alongado muito, é que o Banco de Moçambique continua a monitorar os indicadores econômicos e financeiros, os fatores de risco e o seu impacto sobre as perspectivas
de inflação, que é o nosso objetivo principal da política monetária, e a atividade econômica, que é um objetivo secundário que, quando está completo o primeiro, podemos apoiar e poderá tomar as medidas corretivas que se mostrarem necessárias a qualquer altura. Estamos prontos para apoiar, portanto, a economia. Com esta nota, eu ia terminar a minha apresentação e muito obrigado pela audiência. Doutor Omar, muito obrigado por esta magnífica apresentação. Como sempre, é um prazer imenso trocar ideias consigo sobre as medidas de política monetária. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Eu estou a ver aqui o eco da minha voz. Não sei se é o meu computador ou um computador. Mas então dizia que eu gostava de lhe fazer uma proposta, que é um pedido que está a ser feito aqui no chat desta conferência, que é a partir desta apresentação. Depois de esta apresentação, há aqui um interesse manifestado por vários participantes deste grupo que gostavam de ter a apresentação que acaba de ser feita. Doutor Magasso, se me permite, esta apresentação a CTA vai fazer a partir, usando os meios de comunicação de que se dispõe, então todos querendo vão ter. Pronto, esta é uma boa notícia. Então, aquelas pessoas que tinham esta preocupação, já têm aí a resposta do Presidente do Polo Financeiro sobre a disponibilização desta apresentação, para que com calma possam rever alguns dos slides que foram aqui apresentados. Doutor Omar, nós, 2 semanas atrás, tivemos uma discussão um pouco mais em detalhe com o Banco de Moçambique sobre estas medidas de mitigação da Covid. O que gostaríamos de lembrar são talvez 2 ou 3 coisas muito importantes. A primeira é que estamos num momento de crise. Portanto, as medidas que são tomadas têm temporalidade e têm de ter impacto. São as 2 coisas. A primeira é que é preciso que essas medidas levem em conta que estamos num momento de crise, é preciso responder a uma situação de crise. Não estamos em situação normal, em que estamos a propor medidas de médio e de longo prazo, mas é aquilo que pode ser feito para que haja um desaperto do cinto das empresas nos próximos 3 meses, que é o horizonte mais curto, mas estamos a falar num horizonte que pode ir até 9 meses ou até um pouco mais do que 1 ano, que são, portanto, 18 meses, que é aquilo que se espera que realmente os grandes impactos comecem a passar. Então, é sobre este prisma que as empresas têm a preocupação de receber e de ouvir do Banco de Moçambique quais são as medidas de política monetária que possam fazer o desaperto deste cinto e que possam ajudar, portanto, na mitigação dos efeitos da Covid. Como também dissemos há 2 semanas atrás, parabenizamos o Banco de Moçambique por ser a primeira instituição a avançar com medidas de mitigação. A primeira entre várias que poderiam ter intervido. Tendo dito isto, a minha primeira preocupação, Dr. Omar, é, obviamente, quais são os mecanismos de transmissão destas medidas para as empresas. Eu vou explicar o que quer dizer com isso. As medidas que são tomadas. Nós teremos o caso, por exemplo, da redução das reservas obrigatórias em 150 pontos base. Podemos também ter aqui o exemplo da redução da MIMO. Estas medidas que são, primeiro, a primeira, a redução das reservas obrigatórias, que aumenta a liquidez, a disponibilidade de liquidez para as instituições de crédito,
como é que esses benefícios chegam às empresas. Esta é a preocupação, como é que elas chegam às empresas. As empresas, até este momento, não sentem este efeito. Então, as medidas têm de ter uma ligação com o propósito. Se o propósito é apoiar empresas e famílias, como é que pode ser feito este mecanismo de transmissão para que estas medidas beneficiem, no fim do dia, as empresas? Temos, por exemplo, aqui este caso da redução da MIMO. A MIMO reduziu em 150 pontos base, mas a Prime só reduziu em 50 pontos base. Então, onde é que ficou este 1%? Ficou com quem? Ficou onde? Ficou, segundo eu posso interpretar, como começo aqui a pensar que as instituições de crédito dirão, mas o risco associado não reduziu muito. Mas não reduziu muito a ponto de que 66% do efeito da redução da MIMO não chegue a beneficiar as empresas. No fim do dia, é como é que é feita a transmissão e como é que as empresas e as famílias sentem o benefício destas medidas que são tomadas, que são muito bem-vindas, mas como é que elas chegam a beneficiar aqueles que são os alvos das medidas tomadas. Também gostava de levantar aqui uma questão que tem a ver com qual é, na percepção das empresas, um efeito direto que teria na sua capacidade de operar, na sua liquidez, no seu objetivo de manutenção do emprego, da continuidade do negócio. Como é que a MIMO pode descer a níveis mais baixos, sendo certo que a Prime tem uma componente MIMO e tem uma componente risco? Como é que a MIMO pode descer? Se o Banco de Moçambique pode ser mais ambicioso, com uma inflação a 3%, ou uma inflação agora a 4%, o Banco de Moçambique pode ser muito mais ambicioso, descendo a MIMO para níveis abaixo dos 10%, descendo a MIMO para níveis dos 8%, dos 7%. Nós vimos experiências em outros países, os casos não são todos comparáveis, é verdade, mas em outros países, e estou a falar aqui de alguns países comparáveis ao nosso, a MIMO foi reduzida a níveis muito próximos à taxa de inflação. Pode ser feito mais alguma coisa, porque é na MIMO que as empresas hão de sentir o efeito direto das medidas de política monetária, uma vez que penso, e espero que esteja certo, há jusante os bancos comerciais na formação da taxa da Prime possam reduzir na mesma medida as taxas de referência para os créditos, desapertando o cinto das empresas. A pergunta clara e direta é: podemos ser mais ambiciosos na MIMO ou não? Um último ponto que eu gostava de apresentar para esta discussão tem a ver com a questão do excesso de liquidez. Há cerca de 2 anos, ou 2 anos e meio, ou 3 anos, o pelouro da política financeira tem estado a discutir com o Banco de Moçambique o problema do excesso de liquidez no mercado, que é uma condicionante importantíssima para a formulação das políticas monetárias. Por causa do excesso de liquidez e a necessidade de secar o mercado, várias medidas foram tomadas, incluindo fundamentalmente as reservas obrigatórias que foram aumentadas a níveis elevadíssimos, exatamente para a secagem do mercado. Portanto, estas medidas que são tomadas de uma disponibilização de um empréstimo, de uma linha de crédito de 500 milhões de dólares aos bancos comerciais, entram um bocadinho, falamos disso há 2 semanas atrás, entram um bocadinho em contradição
com a real economia. É que a real economia tem um excesso de liquidez, a real economia tem um equilíbrio na disponibilização das divisas e talvez seja por isso que até ao menos há 2 semanas atrás os bancos não tivessem recorrido a esta linha para efeitos de socorro e apoio às importações e, portanto, apoio às empresas. Como é que nós, não será nesta reunião, obviamente, mas é só para chamar a atenção, que nós temos de tratar algures em ações talvez mais a médio prazo, como ter uma economia real que reflete aquilo que passam as empresas. As empresas não têm liquidez, mas o sistema financeiro tem excesso de liquidez. Então é preciso encontrarmos um mecanismo em que o excesso de liquidez se circunscreva às instituições que têm esse excesso e o resto da economia possa funcionar com a sua economia real. Portanto, era isto que eram estes 3 ou 4 pontos que eu gostava de colocar e de apimentar um pouco este debate e, portanto, esperar que os nossos convidados a esta discussão possam acrescentar as suas preocupações. Espero e peço que as preocupações sejam aquelas em que é possível ser feita alguma coisa. Portanto, não se pode propor coisas que não se fazem, nem se pode propor coisas que estão para além do alcance e da responsabilidade, neste caso, do Banco Central, mas esperar, portanto, que os nossos convidados possam apresentar, por um lado, preocupações ligadas às suas atividades, mas também propostas muito concretas de medidas que podem ser tomadas e que sejam passíveis de serem implementadas pelo Banco de Moçambique. Tendo dito isso, portanto, eu fecharia aqui as minhas notas e passaria, portanto, a palavra ao moderador que vai gerir esta reunião com as regras que vai anunciar, sendo certo que o Banco Central será o principal alvo das questões que forem colocadas, mas se forem colocadas outras questões a mim, ou aquelas que têm sido colocadas ao pelouro financeiro da CTA, nós teremos esta disponibilidade para responder às perguntas também. Muito obrigado, Dr. Comai, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Dr. Magasso. Dr. Jamal, nós já começamos com as provocações para o termo. Se calhar nós registrarmos aqui mais algumas perguntas só para ganharmos tempo, para rentabilizarmos esta disponibilidade que os colegas colocaram aqui nesta plataforma. Não sei, mas eu penso que seria ótimo, porque algumas podem ser redundantes e assim aproveitaria respondê-las ao mesmo tempo. Em termos de metodologia, nós já temos escrito aqui no chat, as pessoas levantam o braço, querendo colocar uma questão. Vamos seguir esta linha que foi colocada aqui pelo Dr. Magasso, colocarmos as coisas que são realizadas, porque nós sabemos que com esta crise há muitas coisas que nos interessam, mas sabemos que elas não podem funcionar a curto prazo ou não podem funcionar tão já. E, então, nós queríamos pedir para que os colegas ajudem o banco, ajudem-nos a nós todos a colocar ideias sobre aquilo que pensamos tanto que pode funcionar. Não sei se Doutor Comai, acho que temos aqui um braço no ar, acho que é o senhor Samuel Souto. Não, vou apresentar as chamadas. Tenho aqui já a lista. Não sei se me conseguem ouvir. Alô? E então, se o doutor Jamal estiver de acordo, eu vou pedir, de acordo com esta... Iria pedir ao doutor Said. Boa tarde.
Muito obrigado, doutor. Agradeço as belíssimas apresentações do Dr. Jamal e, como sempre, a contundência do Dr. Magasso. Muito obrigado. Na verdade, tenho algumas questões. Eu sou Said Júnior dos Aeroportos de Moçambique. Já havia participado em outras reuniões, mas o que está-me a preocupar agora é clarificar o que o Dr. Jamal disse relativamente à liberdade que o Banco de Moçambique deu aos bancos comerciais para a reestruturação dos financiamentos sem custo para os bancos. Eu quero perceber o que isto significa efetivamente. Eu vou lhe dar um exemplo claro. Nós fomos proativos aqui a nível da empresa Aeroportos porque sabíamos que teríamos impactos muito nefastos. Aliás, a indústria da aviação é a indústria que sofre mais com este Covid-19. Escrevemos a alguns bancos a solicitar a reestruturação dos financiamentos porque sabíamos que entraríamos em default. E tivemos respostas encorajadoras, mas, por outro lado, também punidoras. Por quê? Quase todos os bancos responderam-nos a dizer que vão reestruturar, mas vão capitalizar os juros durante o período da reestruturação. Quer dizer, é bom, a tesouraria fica um bocadinho aliviada, mas depois fica pressionada quando recuperarmos. Há aqui, digamos, um dar, ou há um morder e soprar ao mesmo tempo. Na minha ótica, sem querer tirar a lucratividade dos bancos, pelo menos durante este período do Covid, se não podemos passar por uma situação de não capitalização dos juros, no mínimo que os juros sejam capitalizados a taxas um bocadinho mais encorajadoras e não as taxas de referência. Também queria levantar a questão, e o Dr. Magasso levantou muito bem, tem um valor de 500 milhões de dólares disponível para os bancos comerciais para estes, por sua vez, atenderem aos pedidos das empresas, mas isto não está a acontecer na prática. Aliás, acho que tem que ser acompanhadas com medidas relaxadas ou com requisitos relaxados para a obtenção destes financiamentos. Só o período para tu obteres estes financiamentos é capaz de levar todo o tempo até o próprio Covid terminar. O que estou a dizer é que nós tentamos obter os requisitos para termos acesso a esses 500 milhões de dólares, não todo claramente, mas uma parte deles, estamos a ter exatamente os mesmos requisitos. Portanto, temos que mandar os balanços, temos que mandar as demonstrações financeiras, temos que mandar, portanto, uma avaliação como se fosse uma avaliação de um financiamento normal. Não é um financiamento normal, é um financiamento em tempo de crise. E precisamos aqui, então, na minha ótica, elencar requisitos mais relaxados para permitir o rápido acesso a estes financiamentos e permitir que as empresas continuem a carburar. Por fim, e mesmo para o Dr. Jamal, queria perceber melhor, não percebi bem, pode ter sido distração minha, o que significa a não obrigatoriedade de conversão da moeda estrangeira, ou seja, obrigatoriedade da conversão das moedas estrangeiras, dos valores de moeda estrangeira recebido até o nível de 30%. Não percebi bem e aqui é só um esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Said. Vamos pedir também à senhora da Smart Service, seguida do senhor Rui Monteiro. O colega da Smart Service não estando, vou pedir ao colega Rui Monteiro. Boa tarde e muito obrigado, e obrigado pela apresentação também. O Banco de Moçambique realmente tem estado a fazer esforços para mitigar o que está para vir a nível da crise. No entanto, eu gostaria de deixar uma pergunta, talvez, que é o seguinte. Nós temos, neste momento, uma linha de crédito de 500 milhões de dólares para importadores de bens essenciais e de saúde, se não me engano, que é para isso. E foi para isso que foi efetuado. No entanto, a nível de turismo, a nível de hotelaria, como disse, nós já estamos há 2 meses e meio com o setor completamente parado.
não está a andar a 10% nem a 5%, estamos a 0%. O que implica que a nossa tesouraria está muito... é inexistente em muitos casos. Como sabe, já fecharam 740 unidades a nível do país. Fecharam. Fora aquelas que suspenderam as atividades, e agora muitas delas este mês vão suspender a atividade porque realmente não conseguem dar vazão nem cumprir com as suas responsabilidades, nem fiscais, nem laborais. O que eu queria perguntar era, seria possível que o Banco de Moçambique pudesse considerar uma parte desse dinheiro para fundos, através dos bancos, obviamente, e de uma forma bonificada, seria possível considerar uma parte desse financiamento, dessa linha de crédito para fins de tesouraria e não só, até apoio ao INSS para trabalhadores. Obviamente tudo isto teria que ser pago, não é? De volta. Mas seria possível ser considerado ou não há hipótese nenhuma? Obrigado. Muito obrigado, colega. Estou a ver aqui somente comentários. Não sei, o Dr. Jamal estaria disponível para responder agora. Estou a ver comentários somente. Mas, querendo, as pessoas ainda podem fazer perguntas. Tá bom. Eu posso tentar apresentar alguns comentários em relação às questões que foram levantadas. Bom, são questões todas elas válidas e relevantes neste contexto que estamos agora a viver. Vou começar um pouco pelas questões apresentadas pelo Dr. Magasso. Primeiro, um esclarecimento em relação à questão da redução da Prime, uma redução menor do que aquela redução, do que a redução da MIMO. De facto, a Prime tem duas componentes, já sabemos disso. Tem uma componente da MIMO e tem uma componente do prêmio de custo, que é calculado pela Associação Moçambicana de Bancos. Uma redução da Prime, da MIMO, implica necessariamente uma redução da Prime. O que aconteceu é que a forma de cálculo da Prime é em relação às taxas do mercado monetário interbancário, há uma ponderação em relação às transações ocorridas. E isto significa o quê? Como a medida foi tomada já na segunda metade, digamos, do mês, nem todas as transações do mês foram captadas, portanto, na média nem todo o impacto na Prime foi captado. O que significa que seguramente o próximo anúncio da Prime vai refletir os restantes 100 pontos base que não se refletiram desta vez. Isso é mesmo, é uma questão, digamos, aritmética mesmo de como é que portanto, a Prime é calculada. Portanto, no próximo mês, ou no próximo anúncio, a Prime vai ser de novo mais baixa, vai captar esse remanescente dos 100, a menos que haja outros elementos também, outros fatores que possam fazer com que a Prime tenha outros movimentos. Mas esses 100 remanescentes vão se refletir no próximo anúncio. Eu queria apenas, era para esclarecer um pouco isto. E olhando um pouco mais para as questões que foram colocadas, são questões que também preocupam o Banco Central, que é a questão da transmissão
das nossas decisões, das nossas políticas para o consumidor final. Nós não tomamos as medidas por tomar, nós tomamos as medidas para influenciar, portanto, o consumidor final. Podem ser as empresas ou as famílias, que são elas que procuram bens e serviços e pressionam os preços ou não. Portanto, só que as nossas medidas têm um canal, e este canal são os bancos comerciais. Não tem outro canal, este é o nosso interlocutor direto, os bancos comerciais. O primeiro impacto das nossas medidas sente-se nos bancos comerciais e o segundo impacto tem que ser dos bancos comerciais para os clientes finais dos bancos. Agora, como é que faz-se essa repassagem ou como é que essa transmissão dos bancos para os clientes ocorre? Portanto, tem vários elementos que ultrapassam até o próprio Banco Central. Os bancos comerciais individualmente têm as suas linhas, suas diretrizes. Por exemplo, nós podemos concluir que a economia precisa de mais liquidez em moeda estrangeira ou mais crédito. Encontrarmos um banco que tem a política dele de crédito, de restringir crédito naquele período e por aí em diante. Portanto, há elementos nessa transmissão que o Banco Central, infelizmente, não pode controlar, mas este é o canal que nós temos neste momento, na conjuntura, no framework atual da política monetária. O nosso canal são os bancos comerciais. O mesmo, esse comentário aplica-se à questão de excesso de liquidez. É uma verdade, portanto, a economia, o mercado apresenta níveis elevados de liquidez, principalmente em moeda nacional, e, portanto, os bancos não repassam. Temos estado a observar que os bancos não repassam essa liquidez para os seus clientes em forma de crédito e eles passam sistematicamente a aplicar essa liquidez nos instrumentos de curto prazo no mercado monetário interbancário. Isto também são instrumentos que estão abertos para aplicação. Mas os bancos, na repassagem dessa liquidez, também têm critérios, têm análise de perfil de risco e entre outros elementos. Portanto, para dizer que há elementos dentro, ou há percursos dentro desse canal todo que nós, enquanto que Banco Central, não podemos controlar, podemos persuadir, podemos dar essa indicação de que a economia precisa deste elemento e nós damos esse sinal. E os bancos, por sua vez, com a sua clientela, vão fazendo a repassagem ou a transmissão das nossas decisões. Isso também passa por esse tipo de ações que o próprio setor privado tem conhecimento, tem informação das medidas e vai, portanto, pressionar também os bancos para que eles possam se sentir pressionados para poder repassar essa liquidez. Por exemplo, se o banco responde que não tem liquidez, o cliente sabe que não é verdade. Se o banco diz que as taxas de juros porque não baixam, porque o banco não está a reduzir, o cliente pode dizer que não é verdade. Então, também passa um pouco por alguma pressão por parte dos nossos empresários, alguma pressão no bom sentido, ir ao banco e obter tanto os serviços e os produtos que pretende. Portanto, é uma preocupação que interessa também ao Banco Central, porque nós queremos que as nossas medidas sejam sentidas, tanto pelo consumidor final dos produtos financeiros, que são as famílias e as empresas, e concordo com essa abordagem de que vamos continuar a trabalhar para que encontremos a breve trecho uma solução para que
as medidas que são tomadas tenham efetivamente impacto no consumidor final. E agora as questões, portanto, mais concretas, mais específicas, apresentadas aqui a primeira pelo Sr. Said, que é a questão da reprogramação. De facto, uma das questões que nós temos que entender é que estamos todos sem exceção, num momento de crise. Estamos todos num momento de crise, sejam empresas, sejam famílias, sejam bancos, sejam governos. Estamos todos num momento de crise. Então, quando nós estamos num momento de crise global, com todas as instituições estão envolvidas, isto implica cedência de parte a parte. Nós vamos cedendo aqui e vamos recebendo do outro lado. Portanto, não me parece também justo esperar que uma parte só ceda tudo, ou que, portanto, que tenhamos todos os favores possíveis sem nós também contribuirmos para alguma coisa. Eu acho que é uma crise, acreditamos que é uma crise temporária, por isso a nossa medida, algumas medidas que nós tomamos também são temporárias, por isso quando nós falamos de reprogramação de crédito, também estamos a falar sem custo, estamos a dizer que os bancos comerciais, em condições normais, não seriam, digamos, autorizados a fazer reprogramação de um crédito sem que esse crédito depois seja graduado, tenha algum nível de graduação para efeitos prudenciais. E esse banco poderia sofrer alguma penalização, algum custo aqui em termos prudenciais. Nós agora estamos a dizer que o banco pode fazer esta reprogramação sem incorrer em nenhum custo, sem que este banco sofra qualquer penalização do ponto de vista prudencial. É como se fosse um crédito normal. Mas, no momento em que se faz a reprogramação, naturalmente, por que estamos a reprogramar? Temos que olhar para o objetivo. Estamos a reprogramar porque acreditamos que neste período aqui, enquanto durar essa crise, as empresas terão menos fluxo de caixa, as famílias terão menos rendimentos. Então, é esse o objetivo de reprogramação, não é perdão de dívida que estamos a falar. Pode ser que haja aos bancos, alguém possa decidir perdoar dívida, mas neste caso estamos a falar apenas de reprogramação, que é aliviar as empresas e as famílias nos períodos, neste período em que não há fluxo de caixa. Mas isso não significa que as empresas ou as famílias vão se eximir das suas responsabilidades ou de pagar os seus empréstimos no futuro, quando a situação melhorar. Porque o banco também é uma empresa. Eventualmente vai precisar também de reaver ou de recuperar a sua situação. Então, sem querer dizer que os bancos não podem tomar outras ações ou fazer... Quer dizer, os detalhes da reprogramação, o Banco Central não entra. Isto é da negociação entre o banco comercial e o cliente. Mas sendo certo que nós estamos a pensar reprogramação para aliviar, portanto, as famílias, as empresas, neste período de crise em que tem menos fluxo de caixa, para que elas possam se aguentar para que a empresa não morra, para que noutros períodos consiga depois recuperar a sua atividade. Em relação à questão dos requisitos para o acesso, a financiamento em moeda estrangeira, já não me lembro bem qual era exatamente a questão, mas se me lembrar é de voltar a ela. Então, vou saltar para outra questão, que era a questão da obrigatoriedade de conversão para a moeda nacional. É o seguinte, era uma dúvida que ele tinha, o seu Said, é que nós, até 2017, se não me engano, foi 2017, nós tínhamos os exportadores
eram obrigados a repatriar as suas receitas de exportação e, para além de repatriar, eram obrigados a converter as suas receitas, 50% da sua receita para moeda doméstica. Isso significa o quê? Significa que um exportador vendeu uma mercadoria até um valor X, quando o valor chegasse ao país, ele tinha que vender a um banco comercial. Isso que se chama converter. Essa conversão significa ele vender ao banco comercial 50% dessa receita. Isso significa que o banco comercial teria divisas disponíveis para apoiar importações, para vender para outros clientes e por aí em diante. Nós, em 2017, liberalizamos esta prática, deixando que os bancos, que o exportador ficasse com a receita de exportação e usasse como quisesse. Podia converter à medida que ele quisesse usar os meticais, sem nenhuma obrigatoriedade. O que nós estamos a introduzir agora, que é uma medida também temporária, é que estamos como uma medida temporária, é que para apoiar, como uma forma também de apoiar, portanto, os importadores, ou apoiar, dar um pouco mais de liquidez também à economia, estamos a introduzir de novo uma espécie de reintrodução, mas agora é até 30% das receitas de exportação, que os exportadores possam converter ou vendam essas divisas aos bancos comerciais. Então, os bancos comerciais passarão a ter mais divisas ainda para venderem aos seus clientes, principalmente os importadores, conforme as necessidades. É isso que significa, portanto, esta medida. Em relação portanto, falava de relaxamento dos requisitos para o financiamento, portanto, desta linha dos 500 milhões de dólares. Bom, os requisitos, infelizmente, são também esses elementos que são mais micro, portanto, até devem variar de banco para banco. Realmente, o espírito desta linha é mesmo que seja uma linha muito rápida, até porque se nós olharmos para o prazo desta linha, não é uma linha que deveria levar muito tempo para aceder, havendo, portanto, interesse por parte do cliente. Porque nós estamos a dizer que é uma linha que vai até ao final do ano, significa que tem que ser uma linha de rápido acesso. E, portanto, não esperamos que haja muitos elementos, muitos requisitos a cumprir para efeitos de acesso a essa linha, desde que os bancos têm os critérios para o acesso, desde que o cliente esteja à vontade com portanto, as condições daquele empréstimo. Não achávamos que fosse necessário muita papelada, por assim dizer. Mas, infelizmente, isso há de variar de banco para banco, vai ser difícil nós interferirmos a esse nível, mas nós vamos continuar a conversar, como habitualmente, no nosso diálogo com os bancos, no nosso papel de regulador, fazendo a nossa persuasão e informando sobre a racionalidade da linha e o que nós esperávamos da linha. E nós vamos continuar a ter esse diálogo com os bancos para ver se melhoramos, portanto, o acesso a esta linha. A verdade é essa que o Dr. Magasso acabou dizendo, é que até hoje continuamos com esta situação em que a linha está aí disponível, mas ainda não foi usada, mas nós acreditamos que é porque os bancos de facto têm liquidez ainda em moeda estrangeira, eles não estão a precisar ainda desta linha, havendo a necessidade do cliente, eles têm disponibilidade suficiente para satisfazer os seus clientes, porque no momento em que eles se sentirem com déficit de divisas,
eles acreditam que haverá onde aceder a esta linha. A última questão que foi levantada pelo senhor, que não consegui captar o nome, tem também a ver com a linha dos 500 milhões. Portanto, o único esclarecimento aqui é que esta linha dos 500 milhões de dólares é para todos os setores, não está discriminado. Portanto, todos os setores. E nem está, quer dizer, nós acreditamos, o racional desta linha, é verdade que nós estávamos a pensar mais para importação, porque acreditávamos que podia haver quebra de linhas de financiamento externa e poderia haver necessidades urgentes de importação e não queríamos quebrar esse ritmo. Mas a linha de 500 milhões, ela está lá, os bancos comerciais existem os requisitos para aceder, mas não está discriminada em termos de setores. Portanto, não há nenhuma discriminação de setor. Qualquer cliente querendo pode ir ao seu banco e, portanto, solicitar o acesso a esta linha. Há, naturalmente, critérios. É uma linha comercial, não vamos aqui mentir. Uma linha comercial, ela é onerosa, mas é uma linha que, em situação de crise como esta, em que, havendo indisponibilidade de divisas, portanto, é uma oportunidade para poder fazer, portanto, a atividade arrancar. Portanto, essas são as questões que eu captei e que me oferecia neste momento comentar. Muito obrigado, doutor Jamal. Há comentários. Os colegas colocam também o seu ponto de vista. Sim. E se nós colocarmos na função a variável guerra, a situação torna-se muito mais sombria ainda. São comentários apenas. E também há um colega que... Estou sendo ouvido? Doutor Jamal? Sim, estou. Há um colega que coloca a situação das importações em que quando chegam cá, a taxa de câmbio é da MCNED, não do Banco Central. Qual é a possibilidade de nós uniformizarmos a taxa de modo que os importadores tenham um caminho mais ou menos bem claro sobre os seus custos de importação? E por que o banco ou a MCNED não segue aquilo que é a taxa fixada pelo Banco Central? Alguns colegas estão somente a comentar, tendo em conta que o peso ainda vai ser maior. O Dr. Said pede para insistir a semelhança também do colega Rui Monteiro. Então, eu vou pedir ao Dr. Said para se posicionar de novo, seguido do colega Rui Monteiro. E, por que não? Vamos pedir também os comentários de um banco comercial. Eu vi nas presenças o Dr. João Figueiredo. Eu iria lhe convidar para fazer comentários. Ele não pediu, estou-lhe a provocar somente. Não é a pedido dele. Ele só cometeu o erro de estar aqui presente. Sim, doutor Said. Doutor Said? Doutor Said tem o seu microfone no mute. Tem que tirar o mute, por favor. Penso que já está. Já Ótimo. está? Ótimo, está. Doutor Jamal, dizia eu, muito obrigado pela explanação, muito clara, super clara, mas penso que não me percebeu bem. A minha insistência é, nós estamos todos, e como disse, a passar por uma crise. A crise é universal. É justo que, durante esta crise universal, uns ganhem mais que os outros. Ora, nós estamos com problemas de fazer um serviço de dívida. Solicitamos a sua reestruturação. A reestruturação foi aprovada. Uma medida de tesouraria imediata. Vai nos beneficiar em termos de tesouraria. Mas, economicamente, está-nos a matar. Por quê? Uma reestruturação aprovada para 6 meses ou 1 ano, com capitalização de juros a taxas normais em vigor, sinceramente,
é uma medida de curto prazo apenas, beneficia apenas a curto prazo, mas a longo prazo aumenta o capital em dívida de forma brutal. O que eu estou a dizer é que o Banco de Moçambique poderia se aproveitar, ou poderia, neste momento, indicar uma taxa, digamos, abaixo da taxa normal, para também não permitir que os bancos percam, é verdade, e não permitir que haja uso abusivo de pedidos de reestruturação das dívidas, porque algumas empresas ainda podem ter capacidade de fazer o serviço de dívida, mas há aquelas que realmente não têm capacidade para honrar com seus compromissos neste momento. Agora, autorizar a reestruturação para capitalizar juros a taxas normais em vigor é uma medida paliativa e de muito curto prazo. A longo prazo, há de acabar matando as empresas. O que eu estou a propor é que o Banco de Moçambique admita ou autorize ou indique taxas, digamos, mais atraentes para este período de dificuldades, apenas para as empresas que forem solicitar a reestruturação da sua dívida. Obrigado. Ok, obrigado. Agora já apanhei o ponto, Acho que tinha feito uma abordagem, se calhar, num sentido. Agora já percebi bem o ponto. Ok, não, vamos refletir sobre isso. Colega Rui Monteiro. Rui Monteiro. Penso que está longe do micro. Vamos pedir então o Dr. João Figueiredo para fazer os comentários como banco comercial. Bom, muito boa tarde a todos. Isto é uma partida, eu peço, eu estou com mais, já me conheço há muitos anos e de vez em quando gosto de pegar estas partidas. E é um prazer estar aqui com todos. Em primeiro lugar, queria felicitar pela excelente apresentação. Do ponto de vista da apresentação, o Dr. Jamal já nos habituou a apresentações fantásticas. Do ponto de vista do conteúdo, temos que conversar um bocadinho, Dr. Jamal, porque há aqui alguns pontos que têm que ser clarificados. Eu ouvi com atenção as medidas todas, enumerei-as aqui, 8 medidas que o Banco Central, e alguém já enalteceu, e eu acho que deve ser de enaltecer, o Banco Central, muito antes do Governo e do Estado terem tomado medidas fiscais, o Banco Central foi o primeiro agente da economia, verdadeiramente, penso que foi o Dr. Magasso que fez essa referência. O Banco Central teve a iniciativa de rapidamente implementar um conjunto de medidas. Agora, é preciso que nós tenhamos presente alguns aspectos que aqui foram focados, e eu gostaria, antes de mais, de dizer o seguinte. Qualquer economia fragilizada, e que já é o nosso caso antes de aparecer o Covid, antes de aparecer o IDAI, antes de aparecer o Kenneth, a nossa economia, é preciso ter consciência, já era uma economia fragilizada. Ficou agudizada com os fatores externos que aconteceram no ano passado e continua a senda este ano. Mas ela também é muito fragilizada por uma história económica que nós temos dos últimos anos, que nos penalizou imenso, quer a nível da não aposta do ponto de vista do modelo económico de desenvolvimento, no meu entender, quer a nível da reputação que nós temos, ou a boa ou a má reputação, ou menos boa reputação que nós temos passado para o mercado internacional. E isto reflete-se a nível de tudo e mais alguma coisa. Há países que não têm um nível de desenvolvimento económico que nós não temos também, mas que conseguem encontrar suporte por instituições internacionais que nós não temos conseguido. Hoje de manhã estava num outro fórum a discutir este tema e estava exatamente a dizer, não vamos pedir ao Estado aquilo que o Estado não nos pode dar. Eu vejo com uma grande preocupação esta tentativa dos nossos empresários quererem sentar em cima de uma bengala desesperada, que é ou o Banco de Moçambique, ou os bancos comerciais, ou o Estado, e estas bengalas não existem. Em primeiro lugar, deixe-nos dizer que não considero que a nossa banca comercial esteja tão bem quanto aquilo que aparentemente as pessoas querem dar a entender e que estejamos a salvaguarda de qualquer crise que possa acontecer no sistema financeiro. Já tivemos algumas ameaças nos últimos anos
E isto pode voltar a acontecer se o sistema financeiro não for protegido. E nenhuma economia será uma economia verdadeiramente forte, consolidada, se não tiver o sistema financeiro forte. Obviamente que também o sistema financeiro sem uma economia forte também não sobrevive. Mas eu quero dizer com isto o seguinte: não se pode pedir à banca que subsidie taxas de juros, pedir à banca que não cobre juros no período da moratória, que não capitaliza a dívida, porque isto é algo que vai fragilizar completamente o sistema financeiro. O que é que era expectável? Era expectável, e se nós olharmos para outros países do mundo, era expectável que, de facto, o nosso Estado fosse capaz de angariar fundos, já que não tem uma capacidade interna. Nós não temos receitas que equilibrem o orçamento, por forma a que o Estado fosse capaz, com as receitas internas, poder subsidiar de alguma forma a necessidade que hoje o nosso mundo empresarial carece, mas ao menos que conseguisse, junto de parceiros internacionais, conseguir esta subsidiação. Eu volto já a este tema daqui a pouco, mas antes queria fazer um pequeno comentário no que diz respeito à linha dos 500 milhões, a famosa linha dos 500 milhões. O Dr. Jamal diz, e é verdade que os bancos ainda não repassaram. Nós criamos condições. Agora os bancos é que têm que trabalhar no mercado. Quer dizer, esta conversa coloca um ónus no lado errado do problema, na minha opinião. Mas eu estou habituado a que o Banco Central diga isto e os bancos comerciais têm que andar nisto. Dr. Jamal, estamos a falar de uma linha de 500 milhões de dólares americanos, basicamente para importadores, ou para empresas que não têm receitas em moeda estrangeira. Está relaxada a provisão de constituição de provisões de 50% se financiarmos empresas que não têm receitas de exportação. Mas isto não resolve o problema todo, porque mais à frente essas empresas terão que comprar a moeda estrangeira para liquidarem o financiamento. Então o que é que eu acho que falta nesta linha? Acho que falta a garantia do Banco de Moçambique que vai disponibilizar moeda estrangeira para que essas empresas possam comprar a moeda estrangeira para pagar a dívida que vão contrair em moeda estrangeira. Portanto, agora podem-me dizer, não, o mercado tem oferta de moeda estrangeira. Dr. Jamal, é um risco que nós, em cenário normal, procuramos que os nossos clientes que não trabalham em moeda estrangeira evitem, porque é um risco adicional na sua exploração, e que numa situação de crise, muito mais. A moeda tem tendência a desvalorizar, podemos aguentá-lo, como disse, podemos intervir, mas a verdade é que os fundamentos da economia levam-me a crer que nós possamos ter ainda alguma desvalorização. Quanto aos critérios da concessão de crédito, os critérios têm que ser os mesmos, porque aqui não se trata de uma concessão de crédito. O Banco Central não está a oferecer esta linha. Esta linha tem que ser paga de volta e tem que ser paga com juros. E eu deixo reserva ao Dr. Jamal para esclarecer qual é a taxa de juros, mas não é uma taxa de juros subsidiada. Nem essa é subsidiada. É uma taxa de juros que é razoável. E, portanto, como isto tem que ser tratado, é como um financiamento normal. A única coisa que o Banco Central faz aqui, e de facto faz, é uma disponibilização de uma maior liquidez de 500 milhões de dólares para financiamento. Mas nós temos que calcular na análise e na apreciação do risco. Então, a ideia que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte: eu não creio, nós vamos estar aqui a continuar a tarde toda a dizer que devia de haver mais apoios, o Banco Central fez o que era possível e o que era impossível. Devia de haver mais apoios do Estado, não sei se o Estado tem capacidade. Eu acho que é necessário trabalharmos um pouco mais, e aqui sugiro que a CTA se intervenha, a CTA, a Associação de Bancos, o próprio Banco Central, junto do Ministério das Finanças e junto dos parceiros, dos nossos parceiros habituais, por forma que os parceiros habituais sintam o drama que nós temos a nível do tecido empresarial, que já de si está fragilizado, mas com este agudizar de fatores que tem vindo desde o ano passado, pode levar a uma situação de completa destruição do já de si fragilizado tecido empresarial que nós temos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só, Dr. Comay, era este o comentário que eu gostaria de fazer neste momento. Muito obrigado, Dr. João Figueiredo. Vamos continuar a receber os colegas aqui a querer falar. O colega Samuel Soto. Muito boa tarde, presidente, colegas. E, primeiro, identificar-me, eu sou Samuel Soto, estudante da Faculdade de Economia do 4º ano, e estou aqui com outros meus colegas. Agradecer a oportunidade que nos foi dada para estar aqui nessa reunião.
A minha dúvida também centra-se no que o Dr. Said disse, que é como os empresários moçambicanos podem se beneficiar dos 500 milhões de dólares norte-americanos em moedas de dólares norte-americanos, que o Dr. João Figueiredo acaba de explicar e explicou muito bem. E também a redução da taxa do mínimo em 150 pontos base, que também foi explicada. Então, a minha dúvida já foi explicada pelo senhor Jamal Omar e pelo senhor João Figueiredo. Muito obrigado. Muito obrigado. Se calhar, para nós não perdermos tempo, se já tivermos os assuntos esclarecidos, não vamos continuar, não é? Só para ganharmos tempo. Os empresários, mesmo com Covid, não têm muito tempo. Muito obrigado, Sr. Samuel Souto. Penso que não temos mais mãos ao ar. Não sei, estou a ver aqui o Chicante Neck. Quer participar? Sim, eu já escrevi lá minha. Boa tarde a todos. Minha preocupação. Quando importar para mercadorias de arroz ou outro material para revender, quando taxa de câmbio alfândega utiliza é de MCNet. Quando verificar de taxa de câmbio de alfândega utiliza para cobrar diretos é muito alto quando ver taxa de câmbio de Banco de Moçambique. Assim, produto estava a importar aqui sempre fica muito caro. So, alfândega porque tem outro taxa de câmbio, não porque seguir a taxa de câmbio de Banco de Moçambique. Minha pergunta é isso. Obrigado. Muito obrigado, colega Nike. Não tenho pedidos de intervenção. Vamos pedir ao Dr. Jamal para fazer os últimos comentários. Senhor Presidente, penso que aqui um braço no ar do colega Eugênio Gazito, acho que é isso. Há aqui alguns braços no ar. Este braço no ar. Sim, há dois que se levantaram agora, sim. Sim. É o Gazete, não? Sim, sou Gazete. Penso que desistiram. O que eu quero perceber é se essas taxas mexidas terão já vimos que terão um impacto certamente ao consumidor final, que são as empresas, tudo mais. Mas a questão que se coloca é que ainda não se fizeram sentir nos bancos comerciais. Olho para a questão dos empresários, né? As taxas ainda não se fizeram sentir no caso de empréstimo. Qual é a medida que o Banco Central está a tomar relativamente a este ponto? Obrigado. Muito obrigado. O outro colega, estou a ver aqui dois braços, mas estou a ver aqui o nome. Não havendo, vamos pedir ao Dr. Jamal para os últimos comentários. Ok, muito obrigado a todos pelas questões mais uma vez. Talvez antes de me debruçar sobre essas últimas questões, o Dr. Magasso tinha feito uma questão direta, que eu acho que na minha abordagem acabei não me referindo. Ele perguntava de forma muito direta se a taxa mínima pode baixar mais para níveis 6% ou não.
Então, para não ficar uma pergunta que não respondida, o que posso dizer sobre essa questão é que, neste momento, a taxa de juros baixou até onde nós achamos que, com base na informação que nós temos hoje e nas perspectivas que nós vemos aí pela frente, a taxa de juros está num nível que dá alguma salvaguarda. É importante recordar, por exemplo, primeiro que nós não olhamos apenas para a inflação presente, quando nós tomamos as decisões. Então, comparar sempre com a inflação presente pode ser um pouco não 100% correto. Nós temos que sempre olhar para o futuro. E o futuro é sempre revestido de alguma incerteza. Nós temos as nossas previsões que indicam um determinado nível, mas este nível, para se materializar, depende da ocorrência de vários fatores. Há muitas incertezas e por aí em diante. É nesse contexto que nós temos que tomar as decisões, assumindo que essas incertezas ou esses riscos podem materializar-se ou não. Então, neste momento, olhando para o futuro, olhando para essas incertezas, olhando para as nossas projeções, olhando para a conjuntura atual, achamos que a taxa de juros está no nível onde devia estar. É preciso, mas como eu disse, na minha nota final, nós continuamos a avaliar os indicadores periodicamente e sistematicamente, e sempre que se mostrar espaço para a política monetária atuar, nós não hesitaremos em tomar as medidas que se mostrarem adequadas a cada momento. E se nós, por exemplo, no passado, tivéssemos reduzido as taxas de juros para níveis muito abaixo do que estão hoje, como sempre foi o que as pessoas sempre assim, portanto, clamavam, poderíamos hoje, numa situação de crise, o Banco Central não ter instrumentos adequados para agir, não ter espaço para essa taxa de juros baixar. Portanto, quando nós tomamos as nossas medidas hoje, nem que estejamos num momento ou num contexto de crise, temos que também esperar que em algum momento essa crise vai passar e vamos precisar de termos os fundamentos sólidos para poder atuar no momento pós-crise. Portanto, as nossas medidas são tomadas nesse contexto, olhando para agora, para o presente, olhando para o futuro, para os riscos e assumindo sempre que a crise é passageira, vai passar e quando ela passar vamos precisar de ter os indicadores ou os fundamentos macroeconômicos nos carris para podermos já atuar ou navegar num contexto de não crise. Agora, em relação à questão das taxas de câmbio, eu não sei se percebi bem a questão, mas nós não podemos impor taxas de câmbio. Nós estamos num regime de taxas de câmbio flutuante, um regime de taxa de câmbio livre, e não é um regime de taxa de câmbio fixa. Portanto, não podemos impor nenhuma taxa de câmbio para nenhuma instituição aplicar. É verdade que todas as taxas de câmbio são formadas a partir das taxas de câmbio, tanto praticadas no Banco de Moçambique. Existe uma taxa de referência, que é a taxa portanto, que é transacionada ou calculada aqui com base nas transações no mercado cambial interbancário, aqui no Banco de Moçambique, e a partir dessa taxa podem se formar outras taxas, havendo sempre liberdade dos bancos ou instituições, casas de câmbio, aliás, aplicarem taxas dentro de margens razoavelmente, inclusive em termos de spread definidos. Portanto, não vejo aqui espaço para impor nenhuma instituição, nenhum banco, nenhuma casa de câmbio a praticar uma determinada taxa, desde que tanto não esteja fora, portanto, daquilo que são os limites estabelecidos. Portanto, e a taxa não tem que ser necessariamente a mesma para todas as instituições. E em relação
Em relação à outra questão, garantia para que que garantias é que o Banco Central pode... Que garantias é que o Banco Central pode... Ou o que o Banco Central pode fazer para obrigar os bancos a tomar as medidas? Portanto, mais uma vez, essa questão eu já tinha abordado na minha primeira intervenção, que dizia que há partes desse canal de transmissão que o Banco Central, infelizmente, em princípio, não consegue controlar ou não faz parte da sua, tanto do seu rol de atuação. Portanto, estamos num mercado livre. É verdade que nós temos o papel de regulador, impomos algumas regras e os bancos têm estado a cumprir, regras prudenciais, regras macroprudenciais, mas nos domínios da taxa de juros, da taxa de câmbio, portanto, estamos no campo num campo livre, em que existem determinadas balizas, mas não há, digamos, fixação ou obrigatoriedade dos bancos aplicar uma determinada taxa ou uma determinada taxa de juros ou taxa de câmbio. Portanto, essas são, em princípio, as questões que eu apontei nesta segunda fase das intervenções. Muito obrigado, Dr. Jamal. Penso que é consensual, conseguimos atingir os objetivos, interagimos e trocamos conhecimentos à luz daquilo que é a situação atual da economia, sendo necessário, no futuro, a curto prazo ou a médio, podemos voltar para esta mesma plataforma para trocarmos os conhecimentos e, quiçá, definirmos em conjunto aquilo que são as estratégias para nós contornarmos os efeitos negativos do corona. Penso que também é consensual que podemos terminar por aqui. Doutor Magarso, estamos a fechar. Doutor Kumaio, olha, eu também acho que sim, acho que nós chegamos a um bom porto. Lembro que nunca é possível cobrir todas as questões e tirar todas as dúvidas das pessoas numa só reunião. Eu gostava de parabenizar o Dr. Lamar e o Banco de Moçambique, com quem temos trabalhado muito bem nos últimos 10, 12 anos de uma cooperação muito próxima. Eu auguro, portanto, que vamos continuar este nosso trabalho. Aliás, temos uma agenda de trabalho conjunta, vamos continuar a trabalhar e vamos aperfeiçoando os caminhos que possam levar portanto, a um suporte sempre acrescido às nossas empresas. Portanto, muito obrigado, Dr. Omar, também. Muito obrigado. Não nos esqueçamos de parabenizar também a CTA, porque a CTA também está de parabéns, porque não deixou que neste período de crise deixássemos de trabalhar. Continuamos a trabalhar. Estas plataformas são mesmo para todos fazermos o trabalho. Desculpa, doutor Jamal. Muito obrigado a todos. Obrigado pela atenção e até a próxima. Muito obrigado e bom trabalho.